Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 47. Eu sou o Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado do grande Jeff. E aí, Jeff? Tudo bom, Michael? E aí, como é que tá? Beleza. Hoje nós vamos ter, então, uma overdose de op. Como é que é É isso? verdade. Conta direito esse negócio aí, bicho. Rapaz, é a dobradinha, né? A dobradinha é o por quê? Barbenheimer, né? Como o pessoal fala, é a Barbie e Oppenheimer, né? Pois é, que nós vamos falar hoje aí, porque a gente vai falar hoje do livro, né? Sim, Que é o nome do livro é Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, isso, né? Do Kai Bird, Martin J. Schwinn, ô louco. isso. Uhum. Vamos falar também, para dar uma variada, né? Para sair um pouco do Oppenheimer, a gente vai falar do novo Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. E Eita. depois voltamos ao Oppenheimer, só que agora é o filme, né? Do grande Christopher Nolan aí, que foi baseado nesse livro que você vai falar. Então a gente vai poder falar da obra original, da adaptação, vai ser aquela beleza. E o legal é que nós dois vimos o filme, né? Sim, sim. Eu não li o livro, mas vi o filme, então vou poder comentar também. Foi engraçado porque a gente ficou assim, ué? A gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver. É isso aí. Então vamos nessa? Vamos lá, simbora. Vamos lá. Então vamos pro Bacon no Baião, né? Que é o momento aí que a gente vai falar sobre os posts da semana. E aí o post de segunda-feira, para começar, Oppenheimer, o triunfo e tragédia do Prometeu Americano. Fala aí, Jeff, desse livro. Rapaz, então, esse livro é engraçado, porque antes, parênteses, né, assim, gerando um conteúdo que não tem na postagem, mas, É cara, para isso que estamos aqui. exatamente. Então, cara, eu lembro, Michael, que nas locadoras, como você é mais novo que eu, Bem eu, mais, diga-se de passagem. olha só, cara. Treta, treta. Enfim, não vamos falar sobre números. Isso aí. Isso, Atitude mental conta muito mais. com certeza, com certeza. Eu sou muito Não mais vamos quinta série que rotular você. as coisas. Isso, exatamente. Eu sou muito mais quinta série que você, mas tudo bem. Moleque, eu lembro que um dos filmes que mais me impactou, como eu já falei algumas vezes no blog, cara, foi justamente o Dia Seguinte, né? E tinha na época as locadoras eram muito loucas, porque você não tinha ideia. Assim, você tinha uma descrição muito mal porcamente. Eram as caixas, né, do VHS, Isso. basicamente, e depois dos DVDs, né? Só que na época que eu peguei esse filme, não tinha, as caixas eram aquelas caixas genéricas, né, da locadora, sabe? Então não tinha descrição, só tinha assim, o Dia Seguinte. E aí um cara que eu acho que um agente do caos da época chegou assim e falou: esse filme é muito bom, hein? Pode pegar esse filme aí. Pode pegar, muito bom para as crianças e tudo. Pode Eita, pegar. nós. Aí beleza, aí eu assim, assistindo, assim, o pai assistindo também, né? É tipo o Aí Face da Morte, né? Nossa. isso, tipo, cara, não, começa como? Tá lá e tá, aí ao fundo, né, a tensão entre a Rússia, Estados Unidos, nem era a Rússia na época, União Soviética e tudo, não sei o que, não sei o que, aí de repente assim, aí parece que, aí mostra vários personagens, vários núcleos, e de repente assim, começam os mísseis, né, a serem disparados, assim, aí tem aquela cena icônica, né, do céu cheio de mísseis, né, passando, né, pelo céu, assim, aí aí todo mundo assustado, assim, e dá um tempo, começa a vir, né, os mísseis russos, né, aí tem a famosa cena aí tem um congestionamento, que a galera tava tentando fugir, né, tem uma cena que é famosa do casamento, essa cena do casamento, aí eu tava assim, caracoles, a bomba, assim, né, e assim, né, devastando, né, a cidade, Aham. e vaporizando as pessoas, e vaporizando o casamento, né, os noivos, assim. Rapaz, eu acho que esse filme não tá não é apropriado pra você. Dá Cara, ele deu stop, um dá stop. pulo. Cara, ele deu um pulo. Rapaz, ele pulou do sofá direto, porque na época o controle nunca tava, era de fio, então a gente sempre deixava em cima do negócio pra você ver a idade do treco. Rapaz.
Cara, ele deu um pulo, ele parou assim, eu queria assistir o resto. Aí um dia eu assisti. Meu irmão, que filme impressionante. Realmente E Agora, eu uma das boas. lembranças pra Re- criança. é, não, assim, uma das melhores representações desse apocalipse aí, né, nuclear, tá lá no Exterminador, né, do Futuro 2, né? Isso, É exato. breve, mas é muito bem feita, muito bacana, Exato, exato. muito marcante. E isso, e é aquela coisa, é um filme que é irônico, porque o filme foi meio encomendado pelo Reagan, sabe? Pela administração Reagan, para passar na. Ele nem passou nos cinemas direito, ele já foi direto para a TV para passar numa grande. Eu não lembro se era ABC ou CBS, uma coisa assim. E era num feriado, que era o Dia do Trabalhador, que é um dos feriados mais importantes lá nos Estados Unidos, né? E a audiência lá em cima, né? E, cara, todo mundo pensou assim: beleza, a gente tá fazendo esse filme que mostra os efeitos de uma bomba nuclear, né? E então, né, eles vai passar no Congresso a minha Desarmamento. proposta. Não, não, a minha proposta do Guerra nas Estrelas. O que é, Ah, entendi. É é verdade, tem isso mesmo. a administração Reagan queria a aprovação do Guerra nas Estrelas. E o Aham. efeito foi o contrário, foi de desarmamento, É, entendeu? é. Então, houve um. Inclusive, eu acho que coincidiu com aquela. Teve um movimento, só que eu acho que foi antes, né? Aquele negócio da questão da energia nuclear, dos danos, Sim, da sim, envenenamento, né? Radiação, que aí a galera foi atrás das usinas nucleares para desativar, protestar, né? isso. Que tem, ó, como você viu naquele documentário lá, né? Isso, do Netflix, Do, do Netflix, aquilo. E coincidiu poxa, depois teve a Chernobyl, né? E É. aí, então, né, já tinha uma má propaganda da parte civil. Aí, com esse filme, piorou a parte militar. Mas voltando ao filme, ao Ao livro, livro. primeiro ao livro. Cara, esse livro, esse livro, cara, eu fiquei impressionado porque é um livro que ele assusta um pouquinho pelo tamanho, né? São 1.241 páginas no digital e no Agora a físico Alexa perdeu a 640. voz mesmo. Perdeu a voz, rapaz, nossa. Não, pior que não, eu nem fui na Alexa, foi na Storytel, não é um jabá. É, não, Ah, é um jabá. E aí ela foram 28 horas de áudio, então, nossa. mano, foi muita coisa. Cara, é um livro que impressiona. Ele é muito bem escrito, né? Ganhou vários prêmios e tudo. E ele impressiona pela riqueza de detalhes, né? Mas por que que tem essa riqueza toda de detalhes? Porque o Oppenheimer, ele foi investigado pelo FBI, então a vida dele todinha foi revirada, foi catalogada, são várias horas de grampo, escutas no trabalho e na escola e em casa, né? Então, e todo esse material estava disponível, né? E então ele vai passando tanto da infância, como qual era a família dele, que a mãe é artista, o pai muito inteligente, mas ele se dedicou como fosse um alfaiate, né? Mais ou menos, de high society, né? A família saiu da Alemanha, né? A família judia alemã, não muito, não praticante, né? E foi para os Estados Unidos, né? E, cara, ou seja, eles eram tão inteligentes que eles perceberam as nuances do mercado, ou receberam alguma informação e saíram do mercado, escapando da crise de 29, né? E, poxa, o Oppenheimer, o bicho era brilhante, né? O bicho, Sim. ele foi para uma escola humanista, né? Então lá ele foi ensinado uma série de coisas que hoje em dia eu diria que é uma educação moderna, né? É interessante que ele era tão inteligente que ele gostava de geologia, né? E aí ele gostava de ir atrás de pedras e tudo, e tinha o clube, né? De geologia na cidade, né? Era em Nova York. E aí ele mandava correspondência, antigamente, né? Aí o pessoal gostou tanto do que o pessoal encontrou que falou: não, você podia dar uma palestra, poxa, você sabe muito e tal.
Aí ele ficou assim, os pais dele, não, bora lá, né? E aí ele chegou lá no clube, né? Todo mundo lá, os velhinhos lá, tudo e tal. De repente, chegou um moleque com os pais acompanhando os pais, e falou assim: ah, não, o senhor é o senhor Oppenheimer. Eu não sou, mas quem escreveu foi meu filho. E aí, e todo mundo ficou assim, não, é uma brincadeira. Aí eu, não, é sério e tal. O cara pensou que era uma trollagem e tudo. Não, não, é sério e tal, é ele mesmo e tal. Aí ele, não, senhor, eu sei explicar. E deu a palestra. E deu a palestra, cara. Por incrível que pareça. Então, eu rolei de rir cara, mostra como é que o cara era um gênio desde criança, né? Ele era poliglota e tudo. E até que ele pegou a carreira de químico, né? Mas ele se apaixonou mesmo pela física, né? E aí na física ele, na época, poxa, né? A gente está falando do começo do século 21, né? A galera estava começando a fazer os experimentos. A física teórica ela sempre era casada com a experimental, né? E assim, não sempre, né? Mas geralmente tinha essa discussão, né? Do que o que você não consegue comprovar não vale de nada, né? Por isso que aí tem até a gente conhecer as contribuições do Einstein, tudo, né? Que aí ele dá um pulo teórico muito maior e a física experimental que tem que correr atrás, né, das coisas. E aí, na época, ele começou a se especializar em física, mas só que ele era muito desastrado. Então, isso aí eu me encontrei total, assim, que eu já quebrei um Becker, já e tive que pagar. Já tive que pagar e tudo. Então, ele era muito atrapalhado. Então, o pessoal ficava assim, cara, eu acho que vai dar problema. E ele foi muito infeliz em Cambridge. E aí, aí tem um famoso episódio da maçã, que ele colocou veneno na maçã. E na história real, não é um spoiler, porque essa história já é bem famosa, né? Essa maçã envenenada, alguém descobriu, de alguma forma. Ele não avisou, né? E eu acho que era o professor dele era o Black, não sei o que Black. E aí, poxa, imagina, isso aí é uma tentativa de homicídio, né? E aí a Ele quase família. foi expulso, né? Só que a Isso! família conseguiu interferir lá para ele. Falar, não, olha, então, não, então tá. Então o acordo é que ele vá fazer lá Terapia, né? as terapias e tudo, né? Então, cara, já dava pra ver que como eu comentei no post, se a gente é um bonequinho, né, de RPG, às vezes você botar todos os pontos de inteligência, às vezes é um problema. Você vai ter É, uma outra carência. E ele realmente nasceu com essa capacidade mental muito grande, só que também com uma instabilidade emocional, né? uhum. E aí ele teve todo aquele A problema. excentricidade, né, dos grandes gênios. Sempre na Isso, história a gente vê isso, né? isso, E ele exatamente. rivalizou com caras da época dele, Niels Bohr, Sim, Heisenberg, né? O sim, próprio Einstein, que já estava no final sim. da carreira dele. Isso, porque é tanto que ele também fala sobre essa questão, que quando encontrou a Einstein, ele falou, cara, ele ficou chocado, porque, poxa, ele tá lelé, entendeu? Tipo assim, né? Porque a famosa história do Deus não joga dados, É, porque o Einstein estava era outra insatisfeito, pegada. né, com a questão da física quântica, né? Ele Uhum, não concordava com as teorias da física quântica, esse negócio da probabilidades, incertezas e tal, e ele também, assim, estava buscando aquela teoria máxima de unificação, né? uhum, Uma lei de unificação aí das físicas, né? Então, o subatômico com o universal, digamos assim, né, uhum, na escala universal. Então ele não uhum. conseguiu. Até hoje a galera tá tentando, né? Sim, é tanto que oficialmente a gente trata como um problema de escala, né? A Uhum. partir de certa escala você consegue, o comportamento da realidade muda, né? Aí Isso, você exatamente. entra num reino quântico, né? Porque para o subatômico a física quântica domina, né? Isso, Agora para escalas maiores aí a relatividade domina. isso. E aí
Aí ele falou assim, ó, então, assim, não é que necessariamente foi uma dica do Bohr, né? Mas era meio óbvio que a meca da física quântica nos anos 20 era na Alemanha. E lá foi ele, né? E, cara, ele foi super feliz lá, porque ele conseguiu abraçar a real vocação dele, né? Que era a física teórica, né? Só que ele tinha é interessante que o livro fala, assim, que ele tinha umas deficiências. A parte experimental, posso esquecer. A parte de cálculo, ele errava bastante os cálculos, o que a galera mais cri-cri ficava, isso é impossível, e tal. Mas ele era muito disruptivo, é uma pessoa Disruptivo. disruptivo, isso, exatamente. Então ele tinha uns pulos muito bons, né? Então, ironicamente, é fato, ele ajudou muita gente a conseguir o Nobel, e ele não conseguiu. Porque, como o pessoal falava, traduzindo, tem um termo lá em alemão, ele não tem Bundesora, entendeu? Ele não conseguia gastar muito tempo focando para conseguir revisar todos os cálculos, toda aquela rigidez, aquela umas 3 milhas a mais, como o pessoal fala, para terminar um trabalho, como a galera do mestrado bem sabe, né? Que o foco, faltou foco. Faltou foco, exatamente. Ironicamente, faltou foco. Então, aí ele aprende bastante, mas ele sente saudade de casa e ele falou: não, vou voltar para casa até para meio que fomentar essa ideia, as ideias novas na América, né? Aí ele foi para Caltech, né? E lá conheceu outras pessoas, né? E conseguiu formar um basicão de um núcleo de estudos de física quântica, né? E aliado também a uma parte experimental, né? E aí o tempo foi passando e em um lindo dia, acelerando. Não, mas antes de acelerar, tinha uma coisa. Ele, como a gente tinha falado, ele era bem. Ele tinha uma parte de expressão política muito forte, né? Então ele não entrava em política até conhecer algumas pessoas, né? Aí e quando ele conheceu, já estava rolando a guerra na Espanha, né? Guerra Civil Espanhola, né? E tinha uns republicanos e tinha uns fascistas, né? E aí ele contribuiu, né, para a resistência. Só que a contribuição não era bem-vinda, bem vista, né? Porque chegou um ponto que o único canal que você podia financiar era pelo Partido Comunista. E aí os problemas da vida dele começaram a piorar. E aí ele começou a contribuir para a resistência, né? E isso acabou levando a um círculo de algumas pessoas que eram comunistas e algumas não. Né? Então, lá na Califórnia tinha os movimentos sindicalistas e tudo, né? Então as pessoas começaram a notar, o Oppenheimer provavelmente ele é filiado ao Partido Comunista, né? Coisa que ninguém nunca conseguiu comprovar, mas isso ia render problemas para ele. Passando, acelerando a fita, aí um lindo dia ele recebe a notícia que a Alemanha tinha invadido a Polônia, né? E que a Rússia ficou neutra. Aí ele decidiu romper com qualquer possibilidade de filiação, né? Tudo, e ele já não era filiado, porque ele gostava de ter, como ele chama, Ai, gente, até no filme o pessoal fala um manejo, um gingado de ideias, ou algo assim, né? Vamos deixar assim. Então, aí ali ele já corta qualquer possibilidade, como muitas pessoas, né? Muitos intelectuais cortaram a possibilidade com o Partido Comunista e também que já estavam vindo as primeiras notícias de gulags e tudo mais, né? A repressão que existia na época na Rússia. Aí, ao mesmo tempo, né, os avanços estavam indo, o Heisenberg estava começando a correr, né, e já tinha vantagem lá, até que um dia, ironicamente, tem uma notícia que dá starta uma série de situações, que é a notícia da primeira fissão controlada que permitiria uma reação em cadeia.
entendeu? Porque até então a fissão acontecia, mas só que era meio que acidental. Não era. Aham. Ela como tem um vídeo da Lembrando que só fazendo aí um rodapé aí, a fissão Uhum. seria a divisão, né, do núcleo de um átomo. Isso, resultando. A ruptura com uma grande liberação de energia, né? Enquanto a fusão seria juntar dois átomos, né? Que também com uma Isso. grande e transformar em outro elemento para gerar ainda mais energia, né? No caso da fusão. Isso, e existia um consenso na época da física quântica que era muito bonito, mas não, o ser humano ia demorar muito, muito tempo para poder reproduzir uma situação Uhum. dessas, como o pessoal já sabia que as estrelas, né, elas eram movidas por fusão, né, e tudo, tá, beleza, bacana, mas a gente nem chegou na cisão, né? Eles não tinham nem, nessa época, eles não tinham nem provado a questão do buraco negro, né, ainda, Exato, assim. E também. já era teoricamente possível, mas não Isso. tinha esse nome ainda. Aí depois só a gente vai entrar nisso aí já com outros físicos para provar, né, a existência Isso, disso. e ironicamente Oppenheimer também ajudou nisso. Uhum. Foi outra coisa que ele ajudou também. Então, aí teve uma notícia de jornal que realmente tem essa história famosa que um cara estava cortando cabelo quando ele leu essa notícia, ele saiu correndo, feito louco, pro laboratório e aí procuraram o Oppenheimer, aí o Oppenheimer, não, isso aí é impossível. Aí começou a fazer um montão de conta. Aqui, ó, tá vendo? É impossível. Aí, enquanto isso, o cara correu pro laboratório prático e o cara conseguiu reproduzir. E assim fez boa parte do pessoal no mundo, né? E o livro, ele cita por alto, mas o podcast, que também é uma recomendação, que é o The Bomb, né? Existe todo um esforço dos ingleses também. Eles já sabiam que tinham essa possibilidade, né? Porque eles já tinham um corpo de cientistas muito bons, né? Só que, poxa, eles estavam em esforço de guerra, né? Não iam ter condições de tocar um projeto tão complexo como esse. Então ele juntou uma série de pessoas e tirou, né? Indicou, olha, vamos tirar essas pessoas. O Bohr não deu para tirar no início, né? Mas Uhum. aí depois tem a famosa extração dele num bombardeiro, que aí ele perdeu a consciência e tudo e tal, como é até falado no filme, né? Uhum. E cara, a Alemanha, eu acho que eu não diria que o Heisenberg ele pegou outro caminho, né? Que ele Na pegou verdade, assim, eu vi um documentário sobre isso, né? e Que na verdade assim ele fez de isso, propósito para não isso. permitir que o Hitler tivesse uma bomba atômica, né? Então Tem ele foi essa. mais para o lado da questão lá da energia nuclear, da fusão, da fissão controlada para gerar energia, né? Ele foi mais para esse Isso. lado lá, Não, e os aí. reatores. Isso, exatamente. Então, o pessoal. Essa é uma história, né? Essa é uma história. Mas, na prática, como o pessoal falava, você teria que botar um reator nuclear num barco e gerar e provocar uma reação descontrolada, né? Uma reação em cadeia para funcionar como uma bomba. Então, não é muito viável. Você concorda? Não é muito viável. Com E sem contar, certeza. sem contar que, poxa, numa água e tal, né? Não é o melhor lugar, enfim, né? Todo esse detalhe. Cara, quando o pessoal percebeu isso, que tinha como fazer, e o pessoal começou a imaginar as possibilidades, porque, como o pessoal falava, antigamente a galera não conseguia muito, porque a galera não sabia desse truque dos nêutrons. Se você jogasse um monte de nêutrons, aí em alguns tipos no caso, plutônio, né? E depois urânio, você conseguiria uma reação em cadeia muito mais fácil, né? E você ia diminuindo a massa necessária para tornar possível uma bomba, né? Essas pessoas já tinham visto, a galera já tinha visto isso com 3 dias depois, 2, 3 dias depois dessa notícia. Então, e enquanto isso, no governo americano já várias pessoas tinham sido alertadas, os ingleses tinham alertado e tudo, e já você começou a mexer todo um maquinário para permitir o projeto Manhattan.
né? Mas o livro, ele, como filme, ele não foca na bomba. Ele conta esses detalhes, mas sempre como pano de fundo, né? Que Aham. a principal pessoa é o Oppenheimer. E, cara, eu vou te falar, é um livro angustiante, porque você imagina como uma pessoa que, poxa, tinha noção clara, né, que poderia acontecer, quais eram as consequências, mas ele tinha que ele optou para aceitar as consequências de, não, para ganhar essa guerra, e para Uhum. a gente ter essa arma antes do Hitler, então a gente precisa seguir esse fluxo. E outra coisa também muito comum, né, que é o pai da bomba, né, como a gente comentou, cara, não seria mais o parteiro da bomba, né, ele é Aham. uma dorra das bombas, ele seria um facilitador da bomba. Então, Não, e tem a questão também que mesmo antes que o projeto fosse concluído, né, da Uhum, criação da uhum. bomba, o Hitler já tinha perdido, né, Sim, sim. a Alemanha já tinha, só que tinha a questão do Japão, né, e assim, Isso. tinha-se uma grande suspeita e muito bem fundada de que o Japão não se renderia, a não ser que tivesse alguma coisa muito como é que eu vou dizer, surpreendente, né, Isso. para fazer com que eles mudassem de ideia, tanto é que eles resistiram muito lá em Ojima, e a expectativa era que morreria muito mais pessoas no sentido de que teria que se invadir o Japão mesmo Uhum. Luta. entendeu? Ia Expectativa. morrer muito mais gente, né? Tipo assim, até para eles se renderem. Então por isso que eles seguiram também na questão do projeto, né? Isso, é porque a expectativa, como o pessoal falava, era lutar até o último homem, porque o Porque Japão. enquanto se o imperador não se tivesse manifestado, né, depois das duas Isso, bombas lá, eles teriam continuado. exatamente. Então, né? Já fazia décadas que ele não falava, né, com a nação e tal. E para eles o imperador era um deus, né? Então, Isso, como é que ele se ele vai. não pedisse, se ele não pedisse pro pessoal se render, a galera ia até o último homem mesmo. Sim, sim, e aí. Questão cultural também deles. Tinha todo um movimento, né, que o pessoal falava, olha, a gente já perdeu a guerra, não teve sentido, Aham. as perdas estão muito grandes, né, e aí teve, né, tem um desenho de um golpe, né, Aham. preservando o imperador, enfim, aí é outro papo, né, é outro Sim, papo. sim. Mas, voltando, cara, é triste, porque também no livro ele fala sobre. E eu acho que no filme ele conta um pouquinho, né? Poxa, beleza, a gente fez esse artefato, né? Como eles chamam, né? O gadget, né? A gente fez esse artefato que custou US$ 2 bilhões, o que na época era Nossa, muito dinheiro. muito dinheiro, muito Era dinheiro. muita gente, era muito dinheiro, era muito esforço e agora já não dava. Agora você tinha que ir até o final. Mas mesmo assim, mesmo no finalzinho, já chegando no final, o pessoal falou assim, cara, realmente é necessário? E se a gente chamasse uma comissão de cientistas japoneses e russos e mostrasse assim, olha, ó, não mexam com a gente, né? O Japão se rende aí que a gente tem essa arma aqui que é. O Truman, ele fez um pronunciamento antes de lançar, falando assim, Uhum, olha, vão ter graves consequências se vocês não se sim, renderem. E ele já tinha as bombas para soltar, sim, né? sim, Assim, já sim, estavam praticamente finalizadas, só que ele não especificou, né? Não falou o quê? sim, Ó, eu tenho uma não, bomba aqui que mata 50 mil pessoas instantaneamente. não, Não falou isso. e aí ficou aquela situação assim, aí tem a questão da escolha, de fato, eu tô aproveitando para falar também, eu acho que tanto do livro quanto do filme, né, alguns pontos, para adiantar já um pouco, Eu né, acho que assim, a gente já está adiantando bastante a história, né? Depois no filme a isso, gente vai partir mais para assim, de como que foi a adaptação disso, né? isso, Porque aí já fica a história a gente já vai estar bem detalhada já. Isso. E aí, de fato, a escolha do local realmente Kyoto foi um pedido para que não levassem, porque além de ser uma cidade que não era um objetivo militar, era só a capital cultural, né? E de fato, eu acho que era o senador, o secretário, tinha passado a lua de mel lá. Isso é fato mesmo, isso é real. Aham. Então, o pessoal, Kyoto não. Né, assim, era tosco, assim, o tipo de. E de fato, houve realmente aquela questão: qual a cidade que foi pouco atacada
e que tivesse poucos prédios ou um terreno relativamente plano para maximizar o estrago. Sim, teve isso também, sabe? E aí ficou praticamente Nagasaki e Hiroshima. Acho Que não que tinham alvos militares significativos, diga-se de passagem, né? não. Tóquio já não fazia sentido, a não ser que você atacasse o palácio, mas seria absurdo, seria algo muito grave, né? Então, eles falaram assim, não, peraí, gente, né? Falaram assim, não, peraí que Não, a ideia era fazer tem se limite. render, não tipo Isso, assim, né? revoltar, Destruir a liderança completamente e deixar o país assim, né? Virar de cabeça para baixo. como aconteceu no Iraque, né? Mas Pois voltando, é. voltando, né? E a Voltando. gente viu no que deu, né? Depois. Ficou ó, top. Mas, cara, tem a parte também que é muito legal cara, das previsões que ele fez sobre como seria o mundo numa corrida armamentista, né? Aham. Ele de fato alertou desde o começo que E os acertou, russos né? Não é à acertou. toa que a gente teve a Guerra Fria depois, né? Exato. Ele já meio que adiantava, né, uma situação parecida com a destruição mútua assegurada, né? Uhum. Que é um termo muito antigo, de 1870, né? Então, cara, ele já via a Agência Internacional de Energia Atômica como uma entidade para poder controlar, né, quem tem quantas e, né, que tipo, né? Então, muitas coisas ele já via, mas por outro lado, cara, o livro também não deixa de mostrar os problemas que a esposa dele tinha, né? Que é que ela no filme nem cita, mas ela tinha sangue, ela tinha uma linhagem real lá na Bélgica, né? Ela de fato ela chegou a se alistar para a guerra da Guerra Espanhola, né? Para ajudar. Ela foi casada com um cara e o cara foi morto de fato. Aconteceu isso, então e era uma pessoa brilhante, né? Obviamente, né? O cara era cercado por pessoas brilhantes, tal como a amante, né? Que seria a Jane Tackleton, né? Que era uma psiquiatra jovem, brilhante, promissora, né? Só que tinha, de fato, muito problema com depressão. E os dois, cara, eles tinham uma relação muito boa, né? E então era meio que tolerada pela Kiri. Então, e aquele, ela mesmo via uma visão, né? Assim, como é que eu diria? De ajudar ele e ele ajudar ela. Então eles tinham uma relação de parceria, né? Que era, eu acho que explicaria, mesmo com os problemas de alcoolismo. E aí, por que ela tinha alcoolismo? Depois se descobriu que ela tinha umas dores muito fortes, né? E então ela tomava para passar a dor. Além de uns problemas psicológicos, né? Então é um livro que ele mostra o macro e o micro também, e não passando pano também, que é outra questão, né, que muita gente falando, estão passando pano por um cara que permitiu uma arma de destruição em massa, né? Bom, é aquela coisa, né? Como tem várias entrevistas dele, ele falando sobre isso, né? E é engraçado porque também tem aquele retrato, né, o Michael, porque eu deixei de me preocupar e comecei a amar a bomba, né? Lembra que é outro clássico, né, do Kubrick. Tem a representação dele, né, naquele cientista maluco, pouco também, né? Então, cara, é aquela história. Ele sabia muito bem do que ele estava se metendo, Mas a mas questão não tinha também, assim, opção. é que nem você falou, né? Ele não é tanto o pai da bomba, né? Ele é o Aham, parteiro, ele é o cara aham, que conseguiu juntar ali a galera capacitada para fazer. Se não fosse ele, provavelmente o projeto teria demorado mais tempo, não uhum, teria tido sucesso em tão pouco tempo como foi, e talvez até outro país tivesse conseguido antes. sim, Talvez, né, Inglaterra, uhum, os alemães eu duvido, né, que eles estavam assim, já não, estavam assim despedaçados lá.
mas talvez outra, a Rússia A talvez tivesse, Rússia, sim. né, tivesse conseguido antes. Mas, assim, isso aí iria acontecer, independente do Oppenheimer. Não foi assim, se não fosse o Oppenheimer não existiria bomba atômica. Não, gente, não se iludam. É, Entendeu? Ele não era o único exato. físico que dominava esse conhecimento capaz de gerar uma bomba, não. O que ele fez foi assim, ele acelerou o processo para os Estados Unidos, né? Juntou a galera que era necessário, inclusive de outras partes do mundo que eles conseguiram, para que se fizesse a bomba antes dos nazistas e depois que os nazistas se renderam, para poder conseguir antes dos outros países e usar lá no Japão para eles se renderem, né? Então, assim, e houve uma movimentação política gigantesca. 2 bilhões de dólares na época era muita grana, né? Então, Era, assim, existia uma vontade política. sim. Assim, ele não foi o único cara que falou assim: vamos lá fazer a bomba atômica, foi buscar dinheiro. Não, chegaram para ele assim: a gente precisa fazer a bomba. O que É, a gente precisa para fazer isso? Tá aqui quanto dinheiro você quiser. é, é, Entendeu? Então, é. assim, a galera fala como se ele fosse, né, o grande. Assim, tudo bem, ele ajudou e ele tem responsabilidade, né? Lógico. E é engraçado que esse perfil que o pessoal imagina cabe mais pro Teller, que é o pai, entre aspas, da bomba H, né? Que é a de hidrogênio, que é muito mais forte, né? Sim. Então, essa ânsia que ele falou assim, não, a gente tem que fazer algo maior, melhor, mais rápido, entendeu? Bem aquela coisa bem americana, né? E a gente tem que ter um monte, entendeu? E, cara, uma parte que é bem assustadora do livro, assim, também tem um lado que só atrapalhou ele, porque depois vem o marcatismo, né? E aquele passado da conexão com a resistência espanhola, Uhum. com os comunistas e tudo mais, custou, né? Custou uma série de perseguições, né? O FBI foi atrás dele, né? Aí fez toda essa vigilância que você falou, e O irmão depois dele. isso foi usado para desacreditar ele totalmente, né? E tirar ele da Uhum, cena, né? Tipo assim, isso. Não, o irmão dele, cara, que era forçar uma também. aposentadoria. O irmão dele, brilhante também, cara, perdeu o emprego, sabe? Ele começaram a fechar as portas em várias faculdades. E é engraçado, porque depois da bomba ele falou, não, eu quero gerar um lugar onde, poxa, tenha vários cérebros, né, que venham impulsionar, né, a humanidade, inclusive o Von Neumann, Neyman da arquitetura, né? Von Computacional, Neumann, né? Van Neumann, ele também trabalhou junto, né? Uhum. Então, e eles tinham discussões políticas e tudo, eles discordavam de muita coisa, mas ele falou. E aí tem uma parte até que fala assim, poxa, mas que é de física, que ele. E ele está propondo uma coisa que, né, tem nada a ver com física, computação, como assim, né? Bem no Uhum. começão. Aí ele não, falou, não, cara, essa ideia é bacana. Você precisa de quanto? Tanto? Tá. Aí eles construíram um primeiro computador naquela arquitetura e tudo, então dali a história, né? E detalhe, eles não se bicavam politicamente, né? Aham. Mas ele viu um potencial muito bom no projeto, enfim, né? Tem a famosa confusão com o Strauss, né? Que também fala sobre a questão de ego. Cara, é um livro. Ah, sim, tem toda a perseguição do marketing, né? E fica uma coisa que. Imagina se não tivesse tido esse processo de perseguição e né, desacreditar e tudo mais, o que o Oppenheimer poderia ter feito, né? A mais, né? Porque, ao contrário que até uma crítica lá no filme, poxa, ele sentiu bastante isso, sabe? Então ele fala, cansei um pouquinho, aí até foi descansar numa praia, né? Que depois ficou conhecida como a praia de Oppenheimer, né? Só que tinha uns vizinhos, aí ele tinha altas tretas com os vizinhos, enfim, o livro Uhum. conta lá a história, pessoas excêntricas, né? E, cara, imagina, né? Que ele poderia ter feito, né? É uma pena, né? É uma coisa que, poxa, né? E é engraçado porque, como eu comentei, né? Ele foi perseguido e tinha nazistas que colaboravam e não tiveram nenhum problema, né? Você fica assim, né?
Enfim. E aí a gente deixa, né, duas recomendações, né, cara, tem um excelente podcast lá da BBC, o The Bomb, que é excelente, cara, 2 temporadas, que aí conta toda a história do Leo Lazard, né, que ele tá num filme, inclusive, é um que pede para o Oppenheimer assinar um manifesto contra as armas, né? Isso, aí o pessoal, não, ele, não vou assinar, não. Sai fora, rapaz, né? E ele já estava, ele que alertou sobre a possibilidade da bomba para os ingleses, e aí disparou todo aquele processo, né? Mas ele também estava avisando, cara, será que é uma boa ideia? Será que. E quando fizeram, cara, a gente precisa parar. E tem uma famosa entrevista com o Einstein, né? Bem legal, que ele falando da importância, a gente tem que controlar as bombas, e o Einstein, concordo. O cara falou um montão e ele, concordo. Aí você fica assim, ok. Né? Ele já tava meio gaga nessa época, né? Já. Mas tem aquela entrevista famosíssima, né, dele na década de 60, em que ele faz aquela citação lá, né, eu me transformei na morte, né, destruidor de mundos e tal, que é de um livro lá em sânscrito. Né? Isso, que é famoso, e até para convencer o príncipe, né, que ele tem que ir pra guerra e tudo. Cara, e no filme tem uma parte... Eu não sei se a gente... não, mas vamos deixar para a parte do filme. Vamos deixar. Vamos deixar pra... E a segunda, para terminar, é a Máfia dos Bombardeiros, que é do Malcolm Gladwell. Cara, é muito bom esse livro, porque ele fala muito sobre isso. Fala sobre o quê? É uma galera da aeronáutica que percebe que como as bombas estavam sendo usadas, os bombardeiros, estava sendo extremamente ineficiente. E o ineficiente vai nos dois sentidos. Tanto acertava civis, como não destruía os alvos. E aí, meu amigo, a boa intenção, o inferno tá cheio, entendeu? Cara, é um livraço que a gente vai fazer um review em breve aí, que é muito bom, muito bom. Legal. Bom, cara, vale muito a pena. É um livro, eu diria que é uma jornada, entendeu? Para muita gente que gostou do filme, cara, vale a pena. Só que, para finalizar, eu sabia que eu tava esquecendo algo. O problema da versão em português, cara, que sacanagem. A diferença da quantidade de páginas no digital pro físico é porque as notas de rodapé não foram para a versão impressa, aí foi uma sacanagem, sabe? Porque, não, você pode consultar no site. Pô, cara, quem consulta, você já perdeu, já nem lembra algum dia, qual era a mesma referência, entendeu? Isso aí a galera pisou no abacate aí, não foi uma boa não. E aí a galera tá revoltadíssima, com razão, né? Ixi. Pena. Uma pena mesmo. Então, hoje em dia eu recomendaria o digital, mas espera uma Black Friday que tá caro pra caramba. Nossa. Mas vem cá, e eu falei, e aí, poxa, quarta-feira pra gente dar aquela quebradinha. Opa, vamos lá. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, né? Porque, pra ninguém reclamar, né? É parte 1. Pra não acontecer que nem o do Homem-Aranha, né? Que todo mundo, né? E aí, lá não fala a parte 1, né? Exatamente, eu achei um erro. Sim. Pois é, então vamos lá, né? Falar depois de quarta-feira aí, o filme novo aí do Missão Impossível, a parte 1 do desfecho, né, dessa franquia aí, que já tá no seu 7º filme, né? Então, eu vou fazer um contexto aí, né? Porque a gente sabe que esse negócio do streaming, né? Que nos últimos anos vem revolucionando a indústria de entretenimento, tem gerado muita discussão se isso um dia vai acabar com o cinema, né? O cinema tradicional, como a gente conhece, da gente pagar uma entrada, ir lá para aquela sala bacana e assistir um filme, se isso vai acabar ou não, né? Por conta do streaming. E tem muitos cineastas famosos que se manifestaram aí, né? Falaram assim, mas a galera hoje em dia não gosta, mas só ver coisa em celular e tal, não sei o quê. Então, tem gerado grandes discussões, né? Não é o alvo aqui desse nosso tópico, mas só para dar um contexto, né? Porque o Tom Cruise é considerado um herói defensor, né, dessa experiência cinematográfica, né? Um cara que, inclusive, tem grande paixão pela indústria, e, inclusive, na pandemia, né? Ele foi um dos responsáveis pelo retorno da indústria cinematográfica, né? Ele fez vários acordos com as empresas de seguro, estabeleceu várias normas e tal. E aí, inclusive, tem um episódio que ficou famoso aí dele
dando um esporro no cara lá inclusive Uhum. no set de filmagem do Missão Impossível, porque o cara tava sem máscara, né? Uhum. Ele falou, ó, você tá ameaçando o emprego de todo mundo aqui e tal, porque a gente sabe que na pandemia o negócio parou, né? Uhum. E aí essa galera ficou assim, sem trabalho e tudo. Então ele foi um dos responsáveis por trazer isso de volta, né? Por voltar essa questão. Então, assim, ele é um cara que defende, né? Essa ideia de que o cinema tem que continuar. E ele trouxe aí, antes desse, trouxe aquele Top Gun Maverick, né? Que foi uma experiência muito bacana para quem foi ver no cinema. E agora traz esse Missão Impossível, né? Que é o mais novo resultado dessa dedicação e dessa ideia dele de que o cinema tem que continuar. A trama desse filme, né, ele apresenta uma ameaça global nova que surgiu, como se fosse uma inteligência artificial que controla lá um submarino russo e ela ganha consciência do nada, né? Tipo assim, é uma inteligência artificial que aprende, né? Enfim, e tem que gerar cenários de batalha lá nesse submarino e tal, e ela ganha consciência. E aí, no momento que ela ganha consciência, ela já tem, né, a internet, e é por isso que ela aprende, ela se espalha pela rede mundial, né, de computadores e começa a interferir, a causar prejuízos e tal, e aí criam-se tem uma facção de seguidores que são praticamente controlados por essa inteligência artificial. É bem interessante isso, como se fossem agentes, né, Uhum. dela, que acreditam que essa inteligência aí é uma liderança a ser seguida e tal. E aí o Ethan Hunt, né, que é o papel do Tom Cruise, ele é convocado numa missão para tentar controlar essa inteligência artificial, porque tem uma maneira lá que você conseguiria controlar ela. Hum. Só que ele fala assim, não, não, não. Ele se volta, né, mais uma vez, né, vai seguir os seus instintos e fala assim, eu vou destruir essa bagaça, eu não vou controlar. Eu acho que nenhum país deveria controlar um poder tão grande, né? Uhum. Porque se você pensar assim num poder de uma inteligência artificial dessa, né, a gente já viu vários outros filmes aí, o que ela seria capaz. Então, assim, ainda mais hoje que você tem tecnologias muito mais abrangentes e tudo está conectado, né? Então, assim, ela teria acesso a câmeras, consegue alterar imagens, consegue fazer tudo, né? É. Tudo praticamente hoje em dia é controlado com computador e tudo é conectado. Então, a ideia dele é assim, não, vamos destruir. Então o filme vai nisso, né? O filme vai atrás disso e o roteiro ele aborda essas questões atuais, né? Sobre a ética e o controle da inteligência artificial, né? E também faz uma coisa bem bacana que ele conecta elementos do cânon da franquia. Então ele vai lá no primeiro filme, né, tem um personagem lá que retorna do primeiro filme, e aí ele tenta dar um desfecho ao arco, né, desses personagens, do Ethan Hunt, da galera que tá com ele desde o começo, né, dessa franquia no cinema. Então é bem bacana, porque a história ela realmente tenta dar um desfecho, conectando tudo do passado, do que está acontecendo, e tem essa história atual, né? A gente sabe que a inteligência artificial está em voga, é um termo assim. Inclusive, só da gente estar falando nisso, o nosso podcast vai bombar, com certeza. O Google vai jogar a gente lá para cima, né, no YouTube. Mas, enfim, é um assunto que está na boca de todo mundo, né, galera, com chat GPT e tudo mais. Aí a galera está experimentando. Agora que finalmente essa tecnologia está com aplicações mais palpáveis, né, para o público em geral. Então, isso é bem bacana. O roteiro é bem atual, né? E o filme, como já era de se esperar, né? Ele tem cenas de ação muito boas, eletrizantes, né? E o Tom Cruise se arriscando em acrobacias perigosas, parece que ele tem realmente um desejo de morte, né? Em vez do Charles Bronson, que tem desejo de matar, ele tem um desejo de morrer, parece filmando, mas assim, e quer sempre superar o que fez antes, já ficou pendurado de avião, né? Já subiu prédio, já escalou montanha. E dessa vez tem uma cena particularmente impressionante, que assim, não é spoiler, porque já tá em todos os trailers do filme, né? Ah, da Praticamente. moto? Envolve uma moto, Uhum. ele, um paraquedas e um penhasco, então já dá É. para imaginar o que ele faz. Uhum. E o mais impressionante ainda é você saber que ele filmou essa cena 3 vezes até ela ficar perfeita, né? Então, assim, Ai, ai. é o Tom Cruise, né? Mas então você tem aí, né, um elenco muito bom, né? Além da galera, como eu falei, que volta dos outros filmes, né? O Tom Cruise, aí você tem aquela galera toda lá que já tá nessa franquia já tem um tempo. Alguns assim, não no primeiro filme, né? Você tem lá o Ving Rhames, você tem o Simon Pegg,
A Vanessa Kirby, que faz um papel, já tem alguns filmes aí, né, que ela é um interesse, não um interesse romântico, né, não, mas ela é um personagem marcante aí, né, nessa franquia. Você tem a Rebecca Ferguson, que aí sim é o interesse romântico do Ethan Hunt e tal. Uhum. Então, assim, a galera que volta, inclusive uma galera que tinha sumido desde o primeiro filme retorna, né? Isso é bem legal, isso, como eu falei, ajuda a conectar e dar esse sentimento de fechamento mesmo ao filme, né? E aí você tem, então, um elenco muito bom, com destaque para uma novata aí na franquia, que é a Hayley Atwell, que ela faz o papel de uma ladra, né, carismática aí, que tem problemas sérios para confiar nas pessoas, e faz uma ótima parceria aí com Tom Cruise, né, nas cenas de ação e tudo. É a Muito bacana. Capitã. É a Capitã Carter? Exatamente. Tá. É ela mesmo. Então, cara, o Tom Cruise conseguiu mais uma vez, não tem o que falar, né? Assim, esse filme é uma razão para o cinema tradicional continuar existindo, porque a experiência desse filme no cinema é outra. Uma pena que a gente não tem IMAX, né? Assim, no Brasil, em vários locais, a gente tem basicamente ali só nos núcleos mais sudeste ali, então você não tem em Brasília, é um absurdo não ter um IMAX em Brasília. Mas esse seria um filme excelente, assim como o próprio Oppenheimer, que a gente vai falar depois. Mas é uma experiência única em tela grande, cara. Você num sistema de som top, uma tela grande, você vê. É a mesma coisa do Top Gun Maverick, né? Então, você tem o Tom Cruise, né? Consegue mais uma vez entregar um blockbuster, né? Com um ótimo roteiro. Nesse caso, o roteiro como eu falei, atual. Ele tem um ritmo muito bom. Ele tem um pouco assim de exposição, né? Talvez em alguns momentos um pouco excessiva, mas um ótimo roteiro. Você tem ação emocionante, bem distribuída no filme, qualidade de produção top, né? Muito boa a qualidade de produção do filme. Então, ele, assim como eu falei do John Wick, né? O 4, John Wick 4, ele é um filme que, assim, ele vem para elevar o patamar, né? Ele vem para transformar o patamar, elevar o sarrafo lá do cinema de ação a outro nível. Muito bacana mesmo, né? E aí, essa questão, essa dúvida, né, que paira no ar, e como é que é esse negócio da parte 1, né? Porque a gente falou aqui, algumas semanas atrás, do filme do Homem-Aranha, que inclusive não falou que era parte 1, né? Mas é uma parte 1 de uma história maior. Esse aqui também, são 2 filmes que vão fazer o desfecho aí da franquia. Só que nesse caso aqui, isso, em primeiro lugar, fica claro desde o começo, que é a parte 1, tá no nome do filme. E também eles fizeram a trama de uma maneira em que fica claro qual que é o objetivo que eles estão querendo cumprir inicialmente. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas fica bem claro. E esse objetivo é o que motiva essa galera no filme, e ele chega no desfecho lá, entendeu? Esse objetivo tem o seu desfecho, tudo que foi levantado para ser feito, ele é feito. Então, a história termina, assim como a gente pôde ver isso no Senhor dos Anéis, né, que foi um filme muito bem dividido nesse sentido, até por conta dos livros, né, que você tem objetivos bem distintos, né, a serem cumpridos em cada filme, e um objetivo maior do final, e aqui é a mesma coisa. Então, eu não achei que subtraiu tanto, porque ele deixa ali aquelas pontas e expectativas para o que vai vir no futuro, mas tem uma história bem contida, a meu ver, entendeu? Bem bacana, e que deixa, assim, muita margem para um desfecho bem bacana aí no ano que vem, né? A princípio, que é quando deve sair a parte 2, né? Então, essa conclusão da franquia é aguardada com muita expectativa, né? E já assim, já fica aquela pontinha de tristeza, de saudade já quase, porque o Tom Cruise vai se aposentar do papel, ele já falou isso, né? A franquia, da forma como ela é hoje, vai deixar de existir. Muito provavelmente eles vão no futuro continuar de outra forma, fazer um reboot, sei lá, assim como deve acontecer com o próprio James Bond, né? A gente teve um desfecho definitivo no último filme, então já fica aquela pontinha assim, né, que o filme ele conseguiu, a franquia, ela passou por vários, como é que eu vou dizer, momentos e bebeu de várias fontes de inspiração no cinema. Tem uma época que ela tá bem ação, né, o estilo John Woo, aquela coisa mais câmera lenta e tal, no Missão Impossível 2. Depois ela vira mais espionagem, quase um Bourne.
né? E depois vem para essa forma mais atual aí, que já nos últimos, acho que 3 ou 4 filmes é o mesmo diretor. Então, ela conseguiu evoluir, a meu ver, essa franquia e ficar melhor. Ela conseguiu Uhum. melhorar com o tempo, que é raro você ver outras franquias aí, tipo Velozes e Furiosos, que o negócio foi só descambando, né? Daqui a pouco eles vão estar, assim, andando de carro nas superfícies do sol. É. Esse aqui não, ele conseguiu, assim, né, se manter atual e evoluir, isso é bem bacana. Então, muito recomendado o filme, né? Para quem gosta do Missão Impossível, para quem gosta de filme de ação, para quem é fã do Tom Cruise, tem vários ingredientes aí. E, se possível, curtir no cinema, uma experiência cinematográfica muito marcante, né? Então, vale muito a pena mesmo. Eu ainda vou assistir, mas o pessoal tem falado muito bem mesmo. E o pessoal falou mesmo que não ficou com essa impressão de filme quebrado, meio produto, né? Como Não, 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 ficou. não deixa isso. Eles conseguiram. O que eu achei que é o que faltou no do Homem-Aranha foi isso, assim, o Uhum, do Homem-Aranha ele acaba muito repentinamente, ele sim. não fica claro ali qual que é o objetivo, até onde o filme vai chegar. Esse aqui não, desde o começo fica claro o que eles querem. Então, tem um MacGuffin do filme que a gente chama, que é Uhum. aquela O dispositivo. isso, o dispositivo, o que move o filme, né? É bem Uhum. claro nessa primeira parte. Então, isso ajuda a não ficar com esse gostinho ruim na boca de, cadê o resto, né? Fica, na verdade, a expectativa de que vai vir algo muito bom aí para fechar, né? Mas Ah, é isso aí. Então, a gente finalizou aí, né? Depois de quarta-feira. E agora, Jeff? Agora que você contou aí toda a todo o história do contexto Oppenheimer, né? é. Com todos os detalhes, vamos falar agora do filme depois de sexta-feira, né? O filme do Christopher Nolan, cercado de muita expectativa, porque afinal de contas é o Christopher Nolan, né? Os filmes dele, ele é considerado um dos melhores diretores, até hoje não deu nenhuma bola fora, né? Que é Uhum. raro, o próprio Spielberg já deu bola fora, então fala aí, como é que foi a adaptação da história desse livro? Fala aí da questão do filme. Isso, eu vou fazer mais conciso para não virar um xadrez verbal do 3 horas de podcast, mas Vamos lá. vamos lá. Cara, eu acho que a primeira coisa a destacar, né, é a questão do, cara, são 3 horas travadas, certinho. E, cara, eu acho que para mim, para muitos, cara, ele conseguiu o feito de não deixar você sentir essas horas, né? Aham. Porque a história é fascinante, né? É um personagem que, pô, definitivamente ajudou a definir o mundo atual, né? E marcou, assim, de forma bem forte o século XX. Então, o filme tem um ritmo, né? Ah, e claro, né? Falando em ritmo, tem a assinatura do Nolan, né? Qual é a assinatura do Nolan? O espaço temporal meio zoado, né? Então, Isso aí já é o meu primeiro grande porém em relação a esse filme, porque isso. ele traz muita confusão, né, assim, para o espectador, Ele essa vai, bagunça na volta, linha né? temporal. Tudo bem que ele visualmente ele divide bem, né, o que que é uma Sim, coisa, o que que é sim, outra. sim. A visão do político lá, que é o cara que quer detonar o Oppenheimer em preto e branco, a do Oppenheimer é colorida, mas ele bagunça demais ali a temporal, né, eu achei. Isso. Ele deixa alguns momentos, ele deixa algumas datas, né? Por exemplo, o momento quando o cara vai abrir o jornal no barbeiro, mostra lá que é 1989. Aham. Então tem umas dicas às vezes, mas cara, é bem fácil Em de outros ficar perdido. momentos, né, esses pulos temporais fica difícil. Aí você tem que olhar se o cara tá com ruga ou não, né? Peraí, deixa eu Sim, ver se ele... exatamente. Então, isso e é uma característica do Nolan, sempre foi, né? Então Ele ele. gosta. Desde lá do Memento, né, ele gosta de fazer os filmes como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando, né, aos poucos. Agora, Exatamente. nessa parte que você falou também, assim, já vou falando, como eu vi o filme, Não, eu vou dar claro. pitaco aqui, vou dar Não, a pitaco. ideia, a Vamos ideia. aproveitar. Mas assim, a questão das 3 horas, eu concordo com você que passa muito mais rápido que se você pegar, por exemplo, né, um outro filme assim que não tem a qualidade desse, que não tem história tão interessante. Mas eu acho que dava para resumir, cara. Eu acho que tem ainda, Então, sim. eu acho.
Eu acho que daria para caber ali umas 2 horas e 20, e meio estourando, daria, eu acho. Eu acho que vem o fato de ter sido baseado no livro, né? E é tanto que coassina tanto o Dolan quanto os dois autores, né? Aham. Então, Porque o livro é imenso, eles podaram muita gigantesco. coisa, e mesmo assim Sim, sobrou, né? Sobrou. sim, não, é bastante coisa, Nossa, bastante coisa. É porque ele já pula, né? Ele já pula já no, em a Cambridge. infância, né? Ele já pula a infância, a família, tudo isso. Nada disso importa. Ele já pula logo ele já pula logo para Cambridge, onde ele É, tá viajando na batatinha, quase enlouquecendo, né? aham, E aí fala sobre o episódio da maçã, só que uhum. de uma forma Que é um pouquinho diferente. diferente, né? Não vamos dar Isso. spoiler aqui, mas é um pouquinho Não, diferente. é um pouquinho diferente. Aí fala da relação com algumas pessoas históricas, que é um pouquinho diferente, mas fala sobre a ida da Alemanha, né? Então, o filme, eu acho que é um bom resumo dos macrofatos, dos fatos Aham. mais importantes estão lá, beleza. Agora, tem umas coisas que, como uma adaptação, tudo bem, é normal. Você vai fazer umas liberdades criativas, né? Pro bem da narrativa. E tem algumas que, né, ele vai viajar um pouquinho na batatinha, entendeu? Sim, sim. E, Então, inclusive gerou protesto de algumas pessoas, né? Galera falando assim, exatamente. eu acho que ele tá passando muito pano no Oppenheimer, tá Sim, aliviando demais a sim. barra dele, né? Tem outra polêmica também, que é uma cena de sexo, Aham, que sim, cita uma não é para parte crianças. importante, não é para crianças, né, que ficou estranho, mas tudo bem. É, mas enfim, né? Enfim. E também eu acho que, cara, por outro lado, também tem a representação artística, cara, dos pensamentos que ele tinha, né? Viajando, né? Isso eu achei Achei bacana, bacana pra porque caramba. esse negócio dele, ele era um cara tão, que tinha um poder de abstração visual tão grande, né? Assim, que isso é um fator muito importante para quem tem essa questão, né, muito racional e principalmente os caras que o próprio Einstein, né, ele conta como foi a questão da teoria da relatividade, foi uma questão muito visual dele, né? Uma Uhum, questão quando ele trabalhava lá no escritório lá de patentes, né, que ele ficava visualizando a parada e tal. Então, o filme transforma isso, né? E ele tinha visões assim bem aquela coisa, o cara tem um dom tão grande e que em alguns momentos é uma maldição também para ele, né? Porque ele uhum. também é assombrado, né, com as coisas que ele causou, né, com essa questão da bomba, né? Uhum, e é tanto que, cara, essa questão do custo, né? Eu acho que no filme, como ele pulou já para essa parte, você entende ele já como uma pessoa pragmática. Ele não Aham. era nada pragmático. Pelo contrário, ele ponderava bastante essa questão, sabe? Ele se preocupava bastante com as pessoas. Mas, como o pessoal conta, né? Assim, o filme, ele não é um spoiler, né? Ele fala sobre essa questão da quebra, com o Partido Comunista e a União Soviética, quando eles declaram neutralidade, sabe? Então, cara, eu acho que o filme ele mostra alguns nuances interessantes e eu acho que essa impressão que a pessoa ficou de tá passando o pano é porque a ênfase não é tão grande passa rápido o que aconteceu depois do julgamento, mas porque uma forma de olhar esse filme é um filme de julgamento, né? E Sim, parece filme de tribunal, né? isso, exatamente. Tem um momento de tribunal, existe um porquê Sim, do sim. marcatismo e tudo e tal. A gente não vai falar muito, mas, né? Mas, cara, o filme, eu acho que ele perdeu um pouco no pós. O que aconteceu depois do julgamento? A gente só vê um momento Sim, rápido, sim. então ele não E pinta também bem. até assim, não é o foco do filme, é lógico, como Não, você já não, falou, mas não. assim, o que a galera também falou que passou um pouco de pano é que não entrou nos detalhes assim, jogou as bombas lá no Japão, mas o que aconteceu, né? Quando jogou, não teve uma visão assim, É, uma representação visual mais dramática da destruição causada lá, né? isso. Inclusive, assim, você vai entrar nesse ponto depois, eu vou esperar. A questão dos efeitos, né? Do filme, Cara, né?
Pois é, tanto efeitos sonoros, né, cara? Eu pensei que a caixa de som ia estourar, velho. Porque tem uns Não, e o momentos, mais né? engraçado, né? O mais engraçado é que a galera falava assim que a culpa era do Hans Zimmer, né? Que ele dormia É. no teclado lá. Né? Mas É, não é. O Hans Zimmer não é o compositor desse filme, né? Agora é o não, não. Ludwig Göransson, desde o Tenet, né? Essa Isso, parceria do Hans Zimmer com o isso. Nolan acabou, não rolou no Tenet, então é o próprio Nolan mesmo que gosta disso, né? Aquela coisa de estourar, tipo assim, abafar o diálogo da galera, é aquele negócio bem chocante, né? Não, é tanto que o ápice do filme, que é a bomba, Aham. cara, não tem trilha sonora, ele inverte, né? E Isso é. isso ficou muito legal. Eu achei que ficou muito legal. Mas, cara, eu pensei, é agora que, cara, eu acho que a galera da técnica deve xingar muito, muito, cara. Imagina o IMAX, né, cara? Você vai trocar uns 4 alto-falantes toda projeção, né, cara? Impressionante, cara. E a É. e a parte visual é muito, né, cara? Como eles reproduziram a bomba, cara, E assim, lembrando que eles impressionante. realmente explodiram bomba, né? Porque Sim, ele não gosta de efeito digital, né? não, O negócio dele é prático. efeito prático e ele usa aquele efeito digital só para acentuar. Ele não tem Uhum. nenhuma tomada do filme dele que é só efeito digital. Mas eu vou te falar, nesse caso específico, eu achei bem bacana o que eles fizeram na bomba e tal. Mas eu achei que poderia ter dado uma enfatizada maior com o efeito digital ali. Eu achei que Entendi, entendi. Você achou eu pequeno? achei. Eu achei pequeno. Não deu, porque assim, é o grande ápice do filme ali. É, Tipo assim, se você pegar até se ele usasse, né, arquivos, né, aham, do próprio teste de verdade quando aconteceu, né, o negócio foi muito mais bizarro, mas enfim. é, Tudo bem que foi uma bomba bem fraquinha, né, que eles explodiram lá no teste, mas é. eu achei que, assim, foi aquela meh. Não foi aquela explosão que você fala. "Ah". É porque a gente tá mal acostumado, né? Assim, Sim, a gente já viu bomba de hidrogênio explodir depois, né? aí, E assim, quando chega nos filmes também a galera dá uma aumentada boa, né? sim, então, Michael Bayzada É, da, da, exatamente. da situação, então, Mas considerando que ali é efeito prático, isso aí realmente chama muita atenção, o que ele conseguiu fazer, né? não, e outra coisa, cara, eu acho que casou bem, né, o prático com a trilha sonora, que é uma coisa que Sim, nem sempre casa, principalmente em blockbuster. sim. Blockbuster. Cara, e outra coisa também cara, é o elenco, né, cara? O elenco, o Cillian É, Murphy tá excelente, o cara tá o Cillian bizarro. Murphy, finalmente, ele depois de, sei lá, 5 ou 4 filmes com o Nolan, é o protagonista, finalmente, né? E isso, o Matt Damon tá no modo Matt Damon dele lá, fazendo É, o general, o Leslie Groves lá, que fez o Pentágono. A Emily Blunt, cara, ela tá muito boa, mas a gente vai comentar mais pra frente. O Robert Downey Jr. faz o senador mordido lá, que é o Lewis Strauss lá, que que passa tem rasteira no no, no, no no, Oppenheimer, né? e tem os motivos dele. Assim, Sim, sim. você vendo a entrevista do Robert Downey, ele fala que, ó, ele estava defendendo o que ele achava que era certo, né? Que é uma parte. Mas também tem uma motivação que o filme, eu acho que conseguiu expor bem, né? Cara, o Niels Bohr, ele tá com o Kenneth Branagh. Branagh? Não, é o Kenneth Branagh. Branagh. Então, ele no filme ele não mostra tudo que o Bourne fez. É um menininho travesso, né, historicamente, mas tudo bem. E a Florence Pugh, né, ela faz a Jean, mas outro problema que a gente vê. E tem o Gary Oldman, que não. Ele gritou só um pouquinho dessa vez, né? Ele fez o Truman lá. E, cara, eu acho que todo esse filme, todos os efeitos especiais, essa galera toda custar 100 milhões mais 50 de divulgação, é uma pechincha, cara. Mas a galera, assim, eu É uma reconheço pechincha. que realmente é uma piscina. Ainda mais considerar que se você falar que o Indiana Jones, o último, custou 300, né? O dobro. Pois é. Não chega nem aos pés desse em termos de qualidade, e inclusive, assim, visualmente, artisticamente falando. Mas a galera fala que, assim, os atores baixaram o cachê Uhum, pra para ganhar. trabalhar com o Nolan.
Provavelmente, eu também acho, porque tá muito baixo esse custo, Sim, sim. entendeu? Eu fico assim, nossa, mas só isso? O Downey Jr. ganhou isso com os Vingadores, né? Porque ele ganhava participação nas bilheterias, então ele Sim, só sim. com um filme desse dos Vingadores ele já ganhou isso. E aquela coisa, né, Michael, toda essa introdução que foi mal, gente, ficou gigante, mas claro que nem tudo que tá no livro vai ficar no filme, mas tem umas gordurinhas, como você falou, e tem umas diferenças, sabe? Então quem tá realmente, cara, eu pirei o cabeção, quero saber, cara, tem um videozinho que a gente botou lá no post lá, pro canal do PH Santos, que ele pega e olha, bonitinho, e tem o da Lenogari, né? Que é muito bom também, eu gosto muito das críticas dele e tudo. E tá, é engraçado. É nota 4, nota 3. Aí ele esse. Oh, mestre. Então, e ele também fez uma comparação muito boa e tudo e tal. Inclusive, ele pega fatos que foi falado, filmes. Então, vale muito a pena para quem for olhar. Mas eu acho que uma das grandes falhas do filme, definitivamente, é a parte da representação feminina, né, cara? Que tanto a Kiri quanto a Jean, cara, são pessoas muito mais complexas do que a gente viu, sabe? Botar a Kiri como uma dona de casa que bebe, cara, isso aí ele mandou mal. Isso aí não tá muito longe do que foi a pessoa, né? A toda essa complexidade, todos os problemas que Uhum. ela tinha as manias dela, mas ela era brilhante. Ela deu suporte, entendeu? Ela realmente na parte do julgamento, ela foi decisiva para algumas coisas. Então, mas é aquela coisa. Apesar de tudo isso, a construção final, que até tem uma inconsistência histórica, cara, para chegar naquela frase final, Michael, eu acho que valeu, sem dúvida. Eu acho que Fecha, né? Fecha bem o que ele abriu. O filme termina basicamente respondendo uma pergunta que fez no começo, né? Uhum. E eu achei mesmo que monta esse quebra-cabeça, se você tiver paciência, e às vezes assistir mais de uma vez, porque não de uma na primeira vez, um problema que eu achei que teve no roteiro é que muita diálogo, Uhum. muito desfecho, muita coisa importante foi feita apressadamente no final. Talvez que o filme já estava com 3 horas, Uhum. vamos lá. E aí a conclusão foi muito apressada. Se você não tiver prestando atenção ali, eu já estava com um pouco de sono no cinema. A sessão começou às 10, já era quase 1 da manhã, então eu tava assim, ai meu Caraca! Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O negócio foi meio apressado, eu achei o desfecho, né? Então, Sim, sim. assim, eu acho que isso gera um problema de compreensão, mas você assistindo, talvez uma segunda vez, esse quebra-cabeça é muito bem montado, né? Também Essa, acho. Também acho. eu gostei do filme, eu achei que é um forte candidato a Oscar, né? Eu Ah, acho com aí. certeza, com certeza. Com certeza, e eu acho que eu acho que é um filme que ele é não só atual pela situação que a gente vive, muita gente, mas guerra nuclear, a chance é muito pequena, gente. Há poucos meses, no começo do ano, Esse a ga- negócio né, essa guerra mesmo aí que tá rolando, né, assim, já teve várias ameaças aí, né, o Putin falou, mexe aí, né, na Ucrânia lá, é, faz isso aí que eu vou soltar bomba, olha lá, é, olha o que vocês vão fazer aí. não, a galera ponderando o uso de arma nuclear tática como se era que resposta a galera ia E dar, aí você tem a entendeu? Coreia, né, a Coreia do Norte aí, fazendo teste e tudo Isso. mais, E Estados Unidos avisando, ó, China, é, faz alguma coisa que eu vou fazer alguma coisa aqui, que tá é, difícil. Então, eu acho que é um filme muito bom nesse aspecto, mas também ele também tem muita coisa se você trocar a energia nuclear por inteligência artificial, como o Nolan mesmo avisou, porque tem essa questão de o que a ciência pode fazer é. e ela deve fazer, né? Aí tem aquela frase do Neil deGrasse Tyson, né? As descobertas em si não são imorais. O uso delas que abre essa possibilidade. Né? Então, Exatamente. Eu acho que isso aí você tocou no ponto-chave. Eu acho que responde muita coisa que a galera tá levantando, isso que a gente já falou, né? Que uhum, assim, você não pode punir o cara porque ele desenvolveu essa tecnologia e tudo. A questão é o uso que é dado, né? Você uhum, pode ter um uso bom, tanto é que a gente tem a questão como a gente já falou, da energia nuclear, né? Usinas uhum. nucleares, tudo bem, teve acidentes, teve, mas assim, foi uma forma muito segura por muito tempo e barata de gerar muita energia, né? Sim, tanto que a França que eu diga, né? E outra E coisa. a gente sabe que
tá prestes aí a gente ter um reator de fusão estável, Sim, sim, né? Que isso vai revolucionar, assim, você sim. pensar na quantidade de energia, né? Que uma fusão nuclear gera. Se você tiver um reator que consiga controlar isso, E com pouco. vai ser uma revolução. E pouco lixo, né? Com pouco lixo, Exatamente. então Você tem, basicamente, ali, você tem o quê? O hidrogênio, né? Ele vai virar hélio. Uhum, uhum. Então, assim, é impressionante mesmo o potencial disso para o futuro, né? Assim Então, como a computação quântica deve revolucionar em sim, breve, sim, sim. você, Então, você vai ter energia nuclear de fusão aí revolucionando também. é aquela história, dá medo, mas tem coisas boas. Sim, aí Viver hoje tudo em depende dia. do uso, Sim, né? Que for dado sim. para isso. Isso. E aí, como o Tyson fala, vale a pena os pensadores e os políticos, né? E a sociedade, né? Abrir a Isso. discussão, É. não políticos e militares fazerem uso, né? Simplesmente sem pensar. Isso. Acho que o filme fala Exatamente. muito sobre isso. Beleza, finalmente acabamos o Oppenheimer, né? Aí, né? Agora vamos falar de coisa mais. Vamos lá, né? Vamos então, assim, pro fechamento aí desse episódio que tá um pouquinho comprido, mas eu acho que valeu muito a pena. Tinha muita coisa mesmo a ser discutida e a gente discutiu, assim, com bastante detalhe e quem se interessar pelo assunto vai ter aí um prato cheio, né? Mas por falar em prato, vamos lá seguir para os petiscos, né? Que é o momento Boa! aí que a gente vai falar aí do que tá por vir, o que a gente está fazendo. Vou passar rapidinho aqui nos meus, porque a gente teve aí, como todo mundo sabe, a gente teve aí todo mundo que assistiu o último episódio, né? Lógico. As 3 pessoas que. Não, eu tô Não! brincando. É, Sabe que a gente tirou uma semaninha aí de férias, então acabou que eu não assisti tanta coisa assim, mas eu tô lá vendo Witcher, a terceira temporada. Tô vendo Entre Estranhos lá da Apple TV também, com Tom Holland, né? Ainda vi bem pouquinho. Tem que começar o Sequestro no Ar, ainda não vi, tava esperando mais episódios. E aí tem 3 filmes aí que estão na minha lista, no meu radar. Um passou embaixo desse radar antes, que é o Rylane, Um Amor Inesperado, que tá lá na Star Plus. Eu vou assistir esse aí, porque o pessoal fala que é uma comédia romântica bem bacaninha e tal. Um dos filmes mais bem avaliados lá no Rotten Tomatoes esse ano, né? Então vamos ver se é tudo isso mesmo. Tem um outro filme também que passou embaixo do radar, o Fale Comigo, só que ele vai estrear no Brasil agora em agosto. Então ele já foi lançado nos Estados Unidos, acho que no começo do ano, apesar de ser de 2022. Mas é um filme de terror, sobre esse negócio de conversar aí com espíritos, né? Vamos ver. eu, hein? Eu, hein? Ô louco. E eu vou sentar em mais uma granada aí, né? Pro, pular em cima de mais uma granada Michael, aí. Michael, Michael. Transformers, o Despertar das Feras. Porque tá É... todo mundo falando que é um filme de Transformers bom. A gente tem que ver se isso é verdade, porque Ah, depois das últimas bombas, ce n'est pas apesar de possível. que. Ce n'est pas Não é possível. possível. Não é Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. possível. Ce n'est pas Esse aí eu vou ter que queimar o sapatinho verde antes de assistir. Já tá bem empoeirado, então já vai sumir de vez. Mas, assim, é aquela expectativa, né? Eu acho que eu pegando esse aí, eu acho que o Jeff vai animar de pegar o filme que tá bombando, um filme rosa. Ah, o Que tá Barbie. Então, bombando por aí, o cara, Barbie, quem sabe? Quem não, sabe? Fala aí, Jeff, não, dos petiscos. cara, então, eu falando os meus, cara, o Agente Noturno, calma, gente, mas eu tô com vergonha de tirar, mas ele vai aparecer, calma, relaxa. O Invasão Secreta eu terminei hoje, inclusive. Opa, Polêmica, cara, falaram que custou 200 milhões de eita, dólares. mais caro que o filme do Nolan. Pois é, sério, meu Deus, tá. Eles colocaram Tyrone, que tá tendo mais polêmica sobre a volta do. Ah, meu Deus do céu, um dos protagonistas, né? Que ele tava Ah, doente e tudo e tal. Serial Fire, eu vou dar um tempinho, gente, porque, poxa, Oppenheimer foi meio pesado, então, né, eu vou pegar já coisas tem mais fogo leves. suficiente aí na sua Isso, lista, né? Deixa esse fogo aí pra... porque essa série é pesadinha. Eu acho que eu vou encarar o White House Plumbers, né? Que é bem engraçada
pior que é baseado em fatos reais mesmo. Terminei Amor Platônico. Ok, ela é uma série inconsistente, a gente vai destrinchar, mas dada a urgência, eu acho que semana que vem a gente já vai ter o review da Invasão Secreta. E Amor Platônico, Amor Platônico a gente, né, acho que vai para a próxima semana, e o Strange New Worlds, que o pessoal tá falando muito bem aí, a gente já tá quase chegando no final, então a gente já pode engatar. E é isso, Michael, nesse episódio gigantesco, Gigantesco, né? Mas finalmente chegamos ao fim. Sim. E muito obrigado a quem escutou até aqui, né, esse episódio. A gente... olha aí. Se você chegou até aqui, muito obrigado. A gente esse podcast, né, é um projeto do nosso blog, Mexido Digital. Não tem fins lucrativos. A gente faz isso por amor à arte mesmo e está muito feliz em fazer e agradece o apoio, né, de todo mundo. Sim. Esse episódio vai estar lá no YouTube, né? E também nas principais plataformas, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. É só conferir lá também. E a gente tem um projeto paralelo aí, né? Do Eu Faria Sim. Eu não consegui fazer antes das férias. O último capítulo lá da história do filme medieval com dragão, mas vai sair em breve aí para quem tá aguardando, hein? O embate final. O embate final lá do Kalidor com o Balaur. Vai sair, né, em breve aí. E é isso aí, Jeff. Muito obrigado por mais esse episódio aí. Um abração e até a próxima. Até a próxima e valeu!